Entendendo o aprendizado equino. Esse é um assunto bastante relevante na criação de equinos, tanto para criadores, proprietários e também e principalmente talvez para os treinadores. Por quê? A partir desse conhecimento é possível se montar um programa de treinamento mais específico e que busca resultados. Todo esse trabalho que eu vou apresentar aqui são resultados de pesquisas científicas e, obviamente, do conhecimento prático do assunto. Qual é um pré-requisito principal para a gente entender o aprendizado equino? A gente tem dois pontos fundamentais. O primeiro seria conhecer o comportamento. E por que conhecer o comportamento? Hoje está muito comum a gente falar muito em relação à humanização, exemplo, domo humanizado e coisas desse tipo. Só que esse tipo de assunto ele é muito importante e talvez ele distorce um pouco do que é o equino. O equino, na verdade, a gente precisa entender a sua etologia, o seu comportamento e a partir daí traçar metas e estratégias para se fazer uma doma ou um treinamento adequado. Então o primeiro ponto seria conhecer o comportamento e o segundo e talvez dos mais importantes, saber nos comunicar bem com os equinos. Esse é um ponto-chave, muita gente até entende um pouco do comportamento, até por observação ou vivência, porém a comunicação nem sempre ela é tão simples e ela precisa de um pouco mais de treinamento e técnica. A gente precisa partir do pressuposto de conhecer os equinos, ou seja, quem são os equinos? E quando eu coloco essa pergunta, quem são os equinos, a gente não está falando simplesmente ou basicamente que o animal é herbívoro, que se alimenta de pastagem, etc. Não, a gente está falando principalmente de conhecer o que passa na cabeça de um cavalo, quais são suas motivações, quais são os estímulos que vão fazer esse cavalo seguir ou escolher ou optar por uma resposta em relação a determinado estímulo. Esse é o ponto de partida e o conhecimento mais importante para o treinamento e, obviamente, para o resultado dos animais. Atualmente, a gente precisa ficar muito atento a um assunto bastante atual, que é a humanização dos animais. E nos equinos não é diferente. Quem trabalha e realmente conhece os cavalos deve entender e saber que o que é bom para a gente, para nós seres humanos, não é o ideal para o equino. E isso acaba gerando uma distorção. Então, para quem acompanha mídias sociais, internet, etc., vocês vão ver uma infinidade de vídeos, de textos, de relatos de pessoas que tratam cavalos como gente e acham que esse é o caminho correto. E cabe a nós, profissionais, proprietários e criadores da área, transformarmos essa realidade e mudarmos a mentalidade das pessoas para entenderem que cavalo é cavalo e a gente deve tratar cavalo a partir do seu comportamento. Bom, o pontapé inicial para se entender o comportamento é a etologia. O que é etologia? Etologia nada mais é do que a ciência que estuda o comportamento natural dos animais. Então, basicamente, a etologia vai nos falar o que é o cavalo, o que o motiva e assim por diante. E a partir desse conhecimento, a gente vai lançar a mão desse conhecimento para poder trabalhar e montar uns programas de treinamento e cronograma para apresentar o animal em pista ou qualquer outra atividade. Bom, primeiro ponto, e que é extremamente importante, o cavalo é um animal predado. Para nós humanos é um pouco difícil entender o que é ser um animal predado. Por quê? Porque nós somos predadores e nós nos comportamos como predadores. E a partir do conhecimento que o cavalo é um animal predado, eu preciso mudar a minha forma de interpretar ou de interagir com o cavalo. O que nos traz o animal ser predado? No cavalo, o fato de ser predado coloca nele um instinto de preservação à flor da pele, ou seja, para o cavalo o mais importante é manter a sua preservação, ou seja, se manter vivo. Então, esse seria o conhecimento básico e mais relevante. Um outro ponto fundamental é a vida em grupo. Para o cavalo, a vida em grupo, um pouco diferente talvez do que a gente está acostumado com a vida em grupo, não é simplesmente o convívio social. Mais importante que isso, a vida em grupo para o cavalo quer dizer segurança, é diluir o risco, ou seja, aumentar a probabilidade de sobrevivência. Isso é importante no nosso trabalho com cavalos, porque a partir do momento que é um animal gregário que vive em grupo, e quando eu vou trabalhar com ele, fica mais fácil interagir e entrar e fazer parte do grupo dos equinos. E aqui a gente tem uma ferramenta, assim, um conhecimento extremamente importante. A principal arma ou a principal defesa de um cavalo chama-se fuga. Nós temos muitos relatos e ouvido muitos treinadores dizerem ou apresentarem ou mostrarem o conhecimento de que os animais, que os equinos são predados. Porém, no dia a dia, quando trabalho com os equinos, esses treinadores negligenciam ou esquecem ou não se portam da forma correta. Por quê? A principal defesa ou a principal arma que um cavalo tem chama-se fuga. E o tempo todo, quando a gente trabalha com o cavalo, eu preciso dar a opção de fuga para o cavalo.
Isso é o que nos garante a tranquilidade do cavalo, é o que nos garante ganhar a confiança do cavalo e principalmente um trabalho cada vez mais relaxado e tranquilo. O cavalo, por ser um animal predado e por ter a fuga como principal defesa, é um animal que tem uma capacidade de percepção extremamente elevada, ou seja, alguns sons, cheiros que nós normalmente não sentimos, o cavalo consegue sentir e perceber e, consequentemente, se preparar para a fuga. Então é muito comum, por exemplo, durante uma cavalgada, inesperadamente o cavalo começa a ter algum tipo de reação ou ficar um pouco ansioso ou mudar o seu comportamento e, na verdade, talvez ele esteja, por exemplo, ouvindo algum som que nós ainda não escutamos e já esteja se preparando, talvez, caso necessário, para a fuga. Porém, e para nossa felicidade, ele é capaz de se adaptar a diferentes e divergentes situações. Isso quer dizer que facilita muito o nosso trabalho, porque uma vez que o cavalo é capaz de se adaptar a diferentes situações, nós poderemos trabalhar com ele com situações novas, diferentes que não fazem parte do cotidiano do cavalo. Um outro ponto fundamental é que existe uma hierarquia. E aqui eu vou abrir um pequeno parênteses porque existe uma distorção muito grande, né? Porque as pessoas têm costume de ler romances que dizem respeito à doma ou treinamento de equinos e acaba transportando isso para a realidade. Então, baseado em estudo científico, a hierarquia dos cavalos, na verdade, ela existe. E tem vários trabalhos tentando mostrar como essa hierarquia funciona. O que se hoje tem de mais atual é que essa hierarquia ela é bilateral, ou seja, ela acontece entre dois indivíduos. Quer dizer o seguinte, se eu tenho três indivíduos, indivíduo A, indivíduo B e indivíduo C. O indivíduo A pode exercer uma hierarquia dominante sobre o indivíduo B e o B sobre o C. Porém, isso não quer dizer ou isso não implica que o A é dominante sobre o C, ou seja, deveria ter algum tipo de interação ou de confronto entre A e C para estabelecer também essa hierarquia. Então esse é um ponto-chave e que a gente não pode confundir quando estiver trabalhando com cavalos. E aí, para a gente fechar essa história do comportamento dos equinos, tem um outro ponto que também é um pouco polêmico, que seria a liderança. E quando a gente fala de equino, eu teria dois tipos de liderança principais. A liderança social, que é essa liderança desenvolvida ou mostrada ou apresentada principalmente pelos garanhões, e aí eles têm o papel de preservação da espécie, ou seja, formar o harém e garantir um pouco da segurança do grupo, principalmente contra predadores ou outros garanhões. E temos a hierarquia espacial, que para muitos, como eu falei nos romances, é uma hierarquia que diz respeito a onde comer, para onde se deslocar e que seria o papel de uma égua alfa. Mas em função do que eu acabei de falar da hierarquia bilateral, não tem como provar ou comprovar essa teoria na prática, ou seja, esse papel talvez não exista no dia a dia. O que acontece então? Como é que eles vão definir os locais? Esporadicamente, um ou outro animal, e obviamente nesse caso sim os animais mais experientes, podem direcionar o rebanho para um ou outro local.